Olá pessoal, sou Maurício Falcovaz, cirurgião dentista, bucomaxilofacial e estomatologista. Nesse vídeo de hoje eu quero te falar sobre 5 formas lucrativas de atendimento na estomatologia. Sim, 5 conjuntos de procedimentos e atendimentos diferentes para serem realizados no consultório odontológico e que proporcionam muito rendimento para o cirurgião dentista, sem que você precise ser especialista, mestre, doutor em estomatologia, ou seja lá o que você queira ser, mas que você seja um dentista que realiza a sua especialidade de forma séria, de forma muito produtiva, está muito feliz com ela, mas pode agregar valor aos seus atendimentos, fazendo atendimentos de estômago que passam de forma rotineira na nossa cadeira. Mas antes de eu te falar dessas 5 oportunidades, eu quero convidar você para seguir os nossos canais e mídias. Diariamente, nós publicamos conteúdo no Instagram, no Facebook e no YouTube para que você possa fazer estômago de forma descomplicada, independente da sua especialidade, fazendo raciocínio clínico, com isso inserido no dia a dia de atendimento do seu consultório. Algo que traz muito impacto para os seus pacientes, porque você passa a ser o dentista que resolve, passa a ser resolutivo, mas que também tem muito impacto financeiro para o seu consultório. E você faz isso sem a necessidade de captação de novos pacientes. Você faz esse atendimento com os pacientes que já estão aqui na sua cadeira. Mesmo que você acredite que não tem pacientes assim, porque eles estão passando aqui diariamente na sua cadeira. Mas o que fazer então? Quais são os atendimentos esses 5 grupos diferentes de coisas que podem ser feitas relacionadas à estomatologia no consultório? E talvez o grupo mais fácil de ser aplicado, porque tem aplicação imediata. Você não precisa de treinamentos complicados e você não precisa de equipamentos e materiais caros que têm que ser comprados, de habilidades manuais que levam muito tempo para serem desenvolvidas. É você conseguir implementar um esquema estruturado de consultas recorrentes, de reconsultas para prevenção de lesões de boca, quer seja câncer de lábio, câncer de boca, e para tratamento daquelas lesões que não têm cura, mas podem ser tratadas abreviando o período de duração de cada uma dessas crises. Eu vou te dar alguns exemplos bem simples aqui. Todo paciente é passível de ter câncer de boca. Com qual regularidade seus pacientes retornam para que você faça um exame físico profissional detalhado de toda a boca e palpação do pescoço com todas as estruturas anexas, com o objetivo de identificar potenciais lesões, aconselhar o paciente em atitudes preventivas que ele pode ter. A gente faz isso para cárie, para doença periodontal, e não costuma fazer isso para o câncer de boca. E nem sequer explica para os pacientes os riscos que ele tem e as possíveis situações que interferem nesse risco para que ele tenha câncer de boca. Se o seu paciente é tabagista, esse esquema de reconsultas, ele tem que ter muito menos tempo de intervalo entre uma consulta e outra, porque ele tem um risco, sim, muito maior que os outros pacientes. Se ele é tabagista, consome álcool e é do sexo masculino, esse risco vai cada vez sendo aumentado mais. Depois que a lesão está estabelecida, e esse paciente é nosso há 5, 10, 15 anos, não adianta a gente lamentar o aparecimento da lesão. Nós perdemos a oportunidade de evitar que a lesão aparecesse e de realmente ajudar esse paciente. Depois que a lesão está estabelecida, a gente está falando já de diagnóstico precoce e não de um programa sério e regular de prevenção no consultório. Vê também a questão dos pacientes que têm herpes e que perdem compromissos, advogados que precisam suspender audiências, empresários que precisam suspender reuniões da sua agenda de trabalho por causa das lesões recorrentes, que nós podemos abreviar drasticamente o aparecimento delas. Então, essa pergunta de recorrência de lesões bucais, ela tem que estar na nossa anamnese, não por curiosidade, mas justamente porque nós podemos oferecer tratamento para o paciente, diminuir o sofrimento dele e devolver ele para as suas atividades
profissionais, familiares, sociais, enfim, em bem menos tempo, com um índice de recorrência que vai cada vez diminuindo mais. Então isso tem impacto no consultório quando você percebe isso. A literatura mostra que pelo menos 30% dos pacientes que passam aqui na cadeira de todo mundo para atendimento dentário, eles têm lesões e alterações bucais que também precisam de cuidados e que não são vistas. Essa é a média mundial. Dependendo da população que você atende, por exemplo, pacientes mais idosos, esse número pode chegar a 64%. Vê bem, coisas que não são vistas. Fora aqueles pacientes que podem nos procurar quando as lesões ou alterações bucais são a queixa principal. Se você consegue perceber isso e consegue fazer esse esquema de consultas de recorrência para os seus pacientes de forma íntegra, sem inventar coisas de risco a mais de câncer, não sendo íntegro, sendo honesto, e se a sua consulta ela tem um valor de R$150, alguns colegas cobram bem mais que isso, outros cobram menos, mas se você considerar essa média de 30% de necessidades, com os pacientes que já estão aqui, com esse valor de R$150, ao passar de um ano, você aplicando isso rotineiramente na sua clínica, você é capaz de impulsionar os seus rendimentos em mais de R$5.000 por mês. Pense nisso. O que você deixa de ganhar quando você sabe menos de estomatologia, ou quando você não é capaz de reconhecer esses atendimentos, ou quando você acredita que não tem pacientes assim no consultório. E aí pensa nessa circunstância de uma população que talvez tenha mais do que 30% de necessidades, ou se a sua consulta clínica também custa mais do que R$150, porque isso vai ser muito mais impulsionado. Então, esse é apenas o primeiro desses 5 grupos e esse é o mais simples de ser implantado quando você tem esse programa de consultas de recorrência regulares, de reconsultas para o seu paciente e você constrói isso de forma íntegra, sistematizada e organizada. Um segundo grupo de procedimentos onde a estomatologia pode ser extremamente lucrativa é a laser terapia. No caso da laser terapia, você precisa obviamente ter o aparelho de laser de baixa potência para estimulação de tecidos, que você vai usar para o tratamento de diversas lesões e alterações da mucosa bucal. E normalmente também são pacientes onde as lesões são recorrentes. Muitas vezes as lesões não têm cura, periodicamente o paciente vai precisar de atenção e de atendimento. E esse é um equipamento de uma excelente relação custo-benefício. Custa talvez 1/3 de um motor de osteotomia, de um motor de implantes ósseo-integrados e tem uma aplicabilidade muito mais ampla. E aí, a grande dica é você negociar com o paciente pacotes de valores, pacotes de várias consultas, para que ele possa fazer essas consultas de recorrência das lesões e isso já está então programado, definido ou acertado com você. E basta que você também perceba a oportunidade que o laser pode te dar no consultório, que é fantástico. Abre milhares de possibilidades de aplicação. E coisas que se relacionam também à periodontia, à endodontia. Então, há diversas especialidades que você pode utilizar o equipamento e inserir esses atendimentos de estômago no cotidiano da sua clínica. Um terceiro grupo, e aí requer um pouquinho mais de experiência, é a escleroterapia, onde você faz a infiltração de lesões vasculares, de hemangiomas, de varicosidades na boca, para que você não precise remover cirurgicamente essas lesões. O resultado é que não tem cicatriz, esse é um procedimento absolutamente estético. Aí requer sim um pouquinho mais de treinamento, dominar a farmacologia do produto que você vai usar e saber como aplicar isso com segurança. No nosso curso Descomplicando a Estomatologia, Curar Transforma, tem uma aula específica lá de escleroterapia, onde a gente ensina todos os detalhes e os passo a passos necessários para que você possa aplicar essa forma de tratamento também com muita tranquilidade, com muita segurança. O quarto grupo também requer um equipamento que você utilizar a eletrocirurgia ou eletrobisturi.
um equipamento muito confortável de ser utilizado, que normalmente a odontologia não oferece conhecimento ou tratamento ou formas de aplicação, quais as formas de tratamento que você pode utilizar o eletrobisturi. E você não vai ter sangramentos, e se você então nem tem muita experiência com cirurgia, esse é o equipamento excelente para você, porque você vai remover pequenas lesões com muita segurança, com muita tranquilidade. No momento que ele faz o corte, ele já faz a hemostasia, e também você pode aplicar esse equipamento em outras especialidades, em outras áreas, fazendo eletrocoagulação. Acaba que quem utiliza isso normalmente é o cirurgião bucofacial, porque aprende a usar isso meio que na obrigação, assim, meio que na corrida, né? Você vai fazer a sua formação em cirurgia, esse equipamento já está lá no bloco, os outros colegas já utilizam e você já aprende usando. Mas na verdade é simples de ser utilizado. O importante é que você domine o equipamento que você tem, e existe uma ampla variedade de equipamentos. Você encontra nas dentárias equipamentos pequenos, de baixa potência, que funcionam tremendamente bem, até modelos extremamente sofisticados, que são utilizados em neurocirurgia. Precisa um equipamento desses que faz até neurocirurgia no consultório odontológico? Certamente não é necessário. Tudo bem se você tem a Maserati, a Lamborghini para pilotar, mas não é necessário para você fazer esses procedimentos. Você pode ter um modelo de eletrobisturi mais simples no consultório, comece aplicando ele em pequenas lesões para você se familiarizar com o equipamento, e você vai ver a grande versatilidade que isso tem no consultório, e proporciona um pós-operatório extremamente confortável para os pacientes. Às vezes a gente acha feia aquela ferida cirúrgica da eletrocoagulação, mas ela é muito confortável no pós-operatório. Um outro grupo, então aí o quinto grupo de situações onde a estômato pode impulsionar os seus rendimentos, é você realizar biópsias, você realizar procedimentos cirúrgicos. E também aqui há vários portes de biópsias e procedimentos que podem ser realizados. Se você não tem experiência, comece realizando os procedimentos menores, os procedimentos de lesões pequenas, nodulares, exofíticas, porque essas são as mais fáceis de serem realizadas. À medida que você vai fazendo esses procedimentos, você vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais vivência, mais treinamento e confiança, e aí você vai ampliando a complexidade das lesões que você está removendo. É muito importante destacar aqui dois pontos. Primeiro, que quando você está começando uma área nova, uma área que você não costuma fazer, ninguém começa a nova área de atendimento fazendo as coisas difíceis, fazendo as complexidades. Você não começa colocando implantes, colocando já o implante zigomático. Você não começa a cirurgia bucofacial fazendo cirurgias ortognáticas. Então, isso é depois. Da mesma maneira, você não vai começar biópsias de grandes casos, grandes lesões, de casos complexos. Se você não faz isso ainda, comece pelas lesões menores, nodulares e exofíticas, porque essas são as mais fáceis de serem realizadas. Biópsias totais. O próximo passo é você começar a fazer lesões maiores, depois de biópsias parciais de lesões grandes, e por último, começar a fazer biópsia ou a remoção das lesões intraósseas, onde você vai ter que fazer o retalho. Até onde você vai avançar depende de onde você se sente confortável para trabalhar. E aí vem o segundo ponto importante aqui, a gente separar e discernir, é não ter aquela ideia antiga de que fazer estômato no consultório é ficar esperando uma biópsia aparecer. O que a gente chama de estômato da esperança, né? Que você senta aqui no mocho e fica aqui esperando que um dia uma biópsia vai aparecer. E quando essa biópsia chega, você não tem o frasco de formol, você não sabe onde é que é o laboratório de patologia para mandar o material, e você não tem nenhuma bandejinha de instrumental preparada para fazer biópsia. Pequenos detalhes, mas que são importantes. Mas é mais importante ainda
você perceber que isso é apenas uma pequena partezinha da estomatologia. É muito mais amplo que tudo isso. E dessas 5 situações que nós escrevemos aqui, a que tem mais volume de atendimento e a que tem mais rentabilidade é a primeira delas. Você fazer consultas regulares para os pacientes e você oferecer tratamento para patologias que são recorrentes, que muitas delas não têm cura, mas que você pode abreviar os episódios de duração dela. Posso ainda te dar um bônus aqui de oferecer um 6º universo. E esse 6º universo seria o paciente oncológico. E não é o paciente de câncer de boca, mas o paciente de câncer em geral, que faz quimioterapia, que tem mucosite e que sofre um monte com isso. E a maioria dos dentistas não trata essas lesões. E isso traz muito impacto na qualidade de vida do paciente. Então não é você estar lá dentro de um centro de oncologia para atender o paciente hospitalar. Não, é você estar aqui no consultório e dar atenção para os pacientes de câncer do seu bairro, da sua cidade, da sua área de atuação, porque eles, pacientes em tratamento de câncer, são amplamente distribuídos, isso tem em todos os lugares, e o cirurgião dentista tem muito a fazer por eles aqui no consultório, abreviando também os tratamentos. Então, esse é um 6º, um grupo bônus aí de atendimento que você pode fazer, mesmo que essa não seja a sua área. E por que então que esse primeiro grupo de consultas regulares de tratamento clínico, ele é o mais lucrativo? Porque ele é o mais abrangente, ele é o mais amplamente distribuído. E se você calcular isso baseado na sua hora clínica, você não gasta 1 hora para fazer esses atendimentos, são atendimentos que você não precisa ficar muito tempo debruçado sobre o paciente realizando procedimentos, você percebe que isso tem muito impacto financeiro. E esse impacto você vai construindo ao longo do tempo, porque isso é uma bola de neve. A estômato, assim como a pele, ela proporciona que você faça múltiplos atendimentos diferentes do mesmo paciente ao longo dos anos. Esses pacientes ficam vinculados a você, porque em qualquer momento eles podem desenvolver novas necessidades bucais. Se você faz cirurgia, você vai tirar um siso uma vez só. Talvez aquele paciente tenha 4 sisos, mas você vai tirar só aqueles sisos e esgotou as possibilidades de atendimento do paciente. Quando você está tratando de lesões bucais, de alteração de mucosa, de tratamento de lesões recorrentes, isso não se esgota. Ao passar do tempo, o paciente terá novas necessidades de atendimento. Então, além desse esquema de vinculação, cada vez que você capta um paciente novo e vincula ele de maneira adequada, sendo íntegro, explicando as consequências de ele não fazer o tratamento, as consequências dele não fazer os acompanhamentos, isso só vai somando mais ao longo do tempo. E acaba que se você tem consultas que são lucrativas, mas que exigem menos fisicamente de você, que você não precisa ficar horas debruçado aqui realizando os procedimentos no mocho, vai acabar sobrando mais tempo no seu consultório. E essa sobra de tempo você vai utilizar ela da maneira que for mais conveniente. Você pode utilizar ela para ter mais tempo para sua família, para os seus filhos, para fazer atividade física, fazer seus hobbies, ou mesmo para atender mais pacientes, porque você vai ter a garantia desse fluxo dos pacientes que têm necessidades de diagnóstico ou de estômago, enfim, como você quiser chamar. Aplicando isso em qualquer área da profissão, qualquer área do odonto. Basta que você tenha um pouco de discernimento das lesões da boca, vença algumas objeções importantes, né? A primeira delas é você achar que o diagnóstico diferencial é complicado, mas quando você começa a trabalhar com isso, você percebe que é isso justamente que faz a diferença, ou você imaginar que não tem pacientes assim, ou você imaginar que as lesões são todas iguais, ou você achar que não tem tempo. E se você não tem tempo, essa é a principal razão para você começar a fazer esses atendimentos de estômago no dia a dia da clínica, no dia a dia do consultório. Essa é uma oportunidade que ninguém fala disso normalmente e não é ensinado na faculdade ou nos cursos de estomatologia a fazer isso inserido na prática clínica.
Por isso que a maioria dos cirurgiões dentistas não acredita. Porque quando estava na fase de alfabetização odontológica, quando estava na fase de aprender o que era odontologia, aprender o que eram as especialidades, isso não era mostrado, isso não era relacionado com o dia a dia do consultório e do cotidiano. E talvez essa seja a situação que traga mais resistência para a percepção dessa mudança de paradigma, dessa mudança de atendimento que é possível fazer e que ela é muito interessante. Afinal de contas, se ela não fosse, você acha que a otorrino, a cirurgia plástica, a cirurgia de cabeça e pescoço e a dermatologia não estariam fazendo esses atendimentos já rotineiramente? Então, é uma área que também, se a odontologia não assumir, já tem pelo menos 4 especialidades da medicina de olho nisso e que naturalmente vão absorver esses atendimentos. Pense nisso, reavalie os seus atendimentos, reavalie os seus pacientes e veja se isso faz sentido para você, se isso está ou não inserido na realidade do seu consultório. E aproveite para deixar aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários a respeito desse conteúdo. Eu sou Maurício Focuvais, cirurgião dentista, bucomaxilofacial e estomatologista. Quero convidar você para seguir nossas mídias no YouTube, Facebook, Instagram, que todos os dias eu publico conteúdo para que você possa fazer estômato no seu consultório e ser resolutivo para os seus pacientes. Resolva as lesões e alterações bucais. Um grande abraço.